Podem sentar, irmãos e irmãs. Vou descer aí para ficar um pouco mais perto de vocês. Espero não atrapalhar a filmagem. E ao mesmo tempo saudar todos aqueles que estão acompanhando, pelo canal do YouTube, juntamente conosco que estamos aqui participando deste quarto dia da novena do bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam. E nessa noite nós estamos refletindo sobre a fé. Mas é qualquer fé? Não. Uma fé ardente, que, como nós ouvimos nas palavras de Ozanam, depois de passar por uma crise de fé, ele não se acomodou nela. Ele procurou ajuda, procurou orientação, procurou alguém que o desse a mão para conduzi-lo no caminho da fé. A fé, mesmo sendo algo que fazemos uma adesão pessoal, nós só vivemos a fé juntos. Ninguém vive a fé sozinho. Nós precisamos viver a fé juntos. Nós não cremos sozinhos. Quando nós professamos a fé, nós estamos professando aquilo que nós recebemos por meio da igreja, como membros do corpo de Cristo, porque fomos batizados. E como Jesus ensina para Nicodemos, ele ensina para cada um de nós, que para entrar no reino de Deus, precisamos nascer da água e do Espírito, participar da vida divina, viver a graça de sermos mergulhados em Cristo, na sua morte, para ressurgir com Ele para a vida. Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Se o Evangelho nos apresenta esse detalhe, algum motivo tinha, Ou Nicodemos, por ser um chefe judaico, por ser membro do grupo dos fariseus, ficou com receio de que o que iam falar dele. Um chefe judaico, membro de um dos grupos que se consideravam aqueles que eram os mais fervorosos no zelo pela lei, se vissem Nicodemos conversando com um rabi da Galileia, alguém que chegou lá de Nazaré, um lugar que nem estava no mapa das cidades da Galileia, e alguém que veio de um lugar que era desprezado, e nenhum profeta havia dito que teria profetas da Galileia. E Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Será que era por vergonha? Mas o grande sentido que tem de Nicodemos procurar Jesus à noite é que Nicodemos procura na escuridão aquele que é a luz. E quando Nicodemos começa a dizer para Jesus: sabemos que você é o mestre, sabemos que você veio do céu, pois tudo o que você faz ninguém poderia realizar. Jesus ouve aquela conversa de Nicodemos, mas vai direto ao assunto e diz: em verdade te digo, se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Cada um de nós somos sempre chamados a esse novo nascimento. A graça que recebemos no batismo, ela precisa ser cultivada em nós. É preciso cultivar esta fonte que está em nós. E uma das grandes graças que nós recebemos no batismo foi a graça de nos ser transmitido a fé. Nossos pais, nossos padrinhos nos pediram o batismo para que nós fôssemos batizados na fé da igreja.
e nós recebemos essa semente de vida eterna, que ao longo da nossa vida nós precisamos cultivar e nós precisamos também dar frutos. Um dos frutos que a fé produz é o fruto da santidade, como produziu na vida de tantos santos que nós conhecemos, na vida de São Vicente, na vida do beato Antônio Frederico Ozanam, na vida de tantos santos e santas que souberam corresponder à graça que receberam e viveram a fé. E é tão bonito quando nós vemos essa resposta de uma fé ardente, que produz o fruto da santidade no dia a dia da sua vida, como nós vemos na vida do beato Frederico Ozanam. Um leigo que viveu antes do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele retomou para a igreja que a santidade, ela é uma vocação universal. Todo batizado, toda batizada é chamado a ser santo. E quando a igreja vivia numa mentalidade que ser santo era coisa para o Papa, ser santo era coisa dos bispos, dos padres, dos religiosos, isso nunca deixou de ser uma vocação universal. E o Vaticano II, ele frisa isso, porque nós temos três coisas que são comuns a todos os cristãos, que são comuns a todos os fiéis, desde o Papa até a última criança que foi batizada. Todos nós, batizados, somos iguais na nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Todos nós, batizados, somos iguais em nossa dignidade como filho e filha de Deus. Todos nós, batizados, somos chamados a vivenciar a caridade em nossa vida. E todos nós, batizados, somos chamados à santidade. Pelo batismo, nós recebemos essa grande graça. E tem gente que até hoje fala assim: eu não quero ser santo não. Santo sofre muito, né? Como se a gente não sofresse no dia a dia da nossa vida. A santidade que nós damos a nossa resposta a Deus, nós vamos viver as consequências da nossa resposta, da nossa vida no dia a dia. Mas é preciso que nós saibamos corresponder ao chamado que Deus nos faz. E para isso, precisamos de uma fé ardente, de uma fé que nos faça ir além das dificuldades que nos deparamos, das dificuldades que estão presentes no caminho da nossa vida. O beato Frederico Ozanam, quantas dificuldades ele enfrentou ao longo da sua vida, quantas dificuldades ele enfrentou com a sua família, quantas dificuldades ele enfrentou fundando a Sociedade de São Vicente de Paulo. Mas o beato Frederico Ozanam soube em cada momento dar uma resposta de fé, indo além. A fé nos leva a superar as dificuldades que enfrentamos, as dificuldades que estão diante de nós. Por isso, nascer de novo, cada dia, é voltar para a fonte batismal, onde nós recebemos a graça da fé pelo batismo. Antes de sermos batizados, foi perguntado aos nossos pais e padrinhos, e se alguém foi batizado aqui adulto, foi perguntado a ele mesmo: queres que esta criança
seja batizada na fé da igreja que acabamos de professar? E todos responderam sim. Por isso estamos aqui, batizados. É na fé da igreja que nós somos batizados. É preciso se apoiar na fé da igreja para que nós possamos viver a nossa vocação e a missão que nos é confiada na igreja. E para a sociedade de São Vicente de Paulo é confiado um grande tesouro: o cuidado com os pobres, com os abandonados, o cuidado com os nossos assistidos. Esse é o tesouro que nós temos. Tem um diácono na igreja, São Lourenço, que é padroeiro dos diáconos. Ele, vivendo a sua função diaconal de servir os pobres, ainda no Império Romano, o prefeito do lugar onde ele vivia chamou aquele diácono e disse para ele: eu vou confiscar todos os bens que a sua igreja tem. Amanhã, tal hora, você vem aqui e me traga o maior tesouro que você tem lá na sua igreja. O diácono foi e reuniu todos os pobres a quem ele servia e encheu a sala do prefeito e falou: o tesouro da igreja está aqui. O tesouro da igreja são os pobres, e são esses que nos são confiados na nossa missão como vicentinos. O que aconteceu com São Lourenço? Aquele prefeito, achando que ele estava fazendo um insulto, mandou que esquentasse uma grelha e o colocasse em cima. E diz a tradição que São Lourenço falou assim, depois de ser colocado naquela grelha: pode virar, porque esse lado já está bom. Tamanha a sua entrega a Deus no serviço aos pobres, que é o tesouro que é confiado a nós, família vicentina, e como membros da família vicentina no ramo da Sociedade de São Vicente de Paulo, é confiado a cada um de nós, para que nós possamos ser sinal de uma fé ardente, de uma fé servidora, de uma fé que brota da caridade e da esperança que nós somos chamados a vivenciar no dia a dia da nossa vida. Nós precisamos ser fervorosos da fé, para fazer como os apóstolos, que foram levados diante do sinédrio, e o que eles fizeram depois de ser advertido para que não anunciassem mais o nome de Jesus? Eles voltaram para a comunidade e rezaram, pedindo a Deus que multiplicasse os sinais e os prodígios no meio do seu povo. Ao invés de recuar diante da dificuldade, eles pediram a Deus um fervor maior, eles pediram a Deus que pudessem servir mais ainda ao povo. É o que nós sempre precisamos pedir. Não nos acomodar naquilo que já fizemos, mas pedir a Deus a graça de multiplicar ainda mais, para que nos coloquemos a serviço dos nossos mestres e senhores, a quem somos enviados para servir. Que esta novena, esta Eucaristia nessa noite, seja alimento de fé para nós, para termos essa fé ardente que teve o beato Frederico Ozanam, essa fé ardente que nós somos chamados a acolher em nossa vida, para dar frutos que geram vida, que geram esperança, que brotam da caridade que recebemos de Deus para com os irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.